Schumacher, faça isso. Ele foi lá e fez. Tirou uma diferença de 27 segundos, que é para poder parar e sair na frente. Ele é o Schumacher. Ele é o Schumacher. Pois é, mais uma aula do Schumacher e mais um banho estratégico da Ferrari, quem diria aí. Além de Rubens Barrichello completando 100 corridas na Fórmula 1, o GP de Mônaco de 1999 é o nosso vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala pessoal, tudo certo? Continuando aqui nossa série sobre a temporada de 1999, hoje contando a história da quarta etapa, o GP de Mônaco, disputado no dia 16 de maio no circuito de Rua de Monte Carlo. Mika Häkkinen mais uma vez faz a pole position, ao seu lado na primeira fila Michael Schumacher da Ferrari, segunda fila com David Coulthard da McLaren e Ed Irvine da Ferrari, terceira fila com Rubens Barrichello, que completava sua 100ª corrida neste GP em quinto, e Hans Harald Frentzen da Jordan em sexto. Pedro Paulo Diniz largava na 15ª posição e o Ricardo Zonta continuava fora da Fórmula 1. E na largada as Ferraris mandam bem e Michael Schumacher assume a liderança e Irvine assume a terceira posição. Rubinho tenta largar bem, Rubinho larga bem, toma a frente de Frentzen, vai sustentando a quinta posição, olha o Irvine forçando, Rubinho em quinto, o Irvine fez a ultrapassagem em cima de Coulthard e Schumacher pulou na frente. A Ferrari se dá bem na largada. E na terceira volta o Damon Hill tenta passar o Ralf Schumacher, mas não dá muito certo não. Olha aí quando o toque, ele ia pegar mais dois aí na tentativa de voltar. O Hill tentava a ultrapassagem em cima do Ralf. É, Damon Hill, você também nesse temporada de 99, nesse começo pelo menos, você deu bastante munição pros haters, hein? Pelo amor de Deus. Mas olha só como é que era a Fórmula 1 antigamente, olha essa imagem, eu contei pelo menos 10 marchas ali dentro da pista para empurrar o carro do Damon Hill enquanto a corrida estava rolando ali normalmente. Inclusive, o Schumacher chegou até a tirar uma fina ali de um desses marchas. Ou seja, preocupação com segurança ali quase zero nos anos 90. O Schumacher estava voando no começo da prova, ele abriu 5 segundos ali para o Mika Häkkinen logo nas primeiras voltas, mas ele também aí deu uma erradinha e passou reto na chicane. Olha só, ficou complicado ali para fazer a chicane do Porto, passou um pouco do ponto de freada. Mas mesmo com esse erro, né, o Schumacher continuava andando rápido, fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida. Ele abriu 12 segundos de vantagem para o Häkkinen em 20 voltas. E enquanto isso, também o Irvine começou a virar mais rápido que o Häkkinen e se aproximar do piloto finlandês da McLaren. E na volta 25, o Marc Gené da Minardi bate e abandona a prova. E na volta 32, a suspensão de Johnny Herbert quebra e ele também abandona a prova. Olha só, quebrou lá a traseira direita, a suspensão, não parece ter batido, hein? Quebrou mesmo, é estranho, hein? E o Irvine chegou de vez no Mika Häkkinen, mas é aquela coisa de Mônaco, né? Ou seja, o cara chega, mas não tem como passar. Então a Ferrari resolveu aí fazer aquela coisa que ela fazia muito bem naquela época, que era ganhar na estratégia. Então ela parou o Irvine, chamou o Irvine para os boxes na volta 37 para tentar dar o undercut no Mika Häkkinen. E nessa mesma volta 37, o David Coulthard da McLaren abandona a prova com problemas de câmbio e o Mika Salo bateu e também ficou fora. E ainda nessa volta, o motor da Arrows aí do Tora Takagi estoura e aí ele jogou óleo na pista ali na curva Mirabeau. E aí quem que foi vítima desse óleo e acabou errando? Mika Häkkinen. Passou reto e perdeu toda a vantagem que tinha pro Irvine. Ou seja, né, o Irvine, os dois estavam colados, o Irvine parou nos boxes, né, então o Häkkinen abriu uma vantagem, obviamente, que ficou na pista enquanto o Irvine parou. Só que aí o Häkkinen errou de novo, né? Segunda corrida seguida que o Häkkinen erra, e aí o Irvine ficou ali muito próximo dele, então toda aquela vantagem realmente o Häkkinen já perdeu nesse erro. E o Schumacher parou na volta 41 e ainda voltou na liderança porque ele tinha aí um caminhão de vantagem em cima do Mika Häkkinen. E no momento da transmissão eles estavam falando sobre o Ricardo Zonta, que ainda não voltava para o GP da Espanha, ainda por causa daquele acidente no GP do Brasil. E o Galvão falando que ele era uma grande promessa, né, futura promessa do automobilismo brasileiro. E o Reginaldo Leme fez até uma profecia, olha só. E o Zonta, com calma, a hora que ele puder voltar em plenas condições físicas, é um piloto que já provou na carreira que realmente é um ganhador. É um piloto que vem para lutar por vitórias e por títulos. Pois é,
Infelizmente não deu certo essa profecia, né? O Ricardo Zonta nunca chegou perto de brigar por vitórias ou títulos na Fórmula 1, mas só que tem uma coisa, né? A Globo ali, principalmente na era pós-Senna, ela vivia querendo vender, né, novos ídolos, né? Inclusive na chamada da corrida desse GP de Mônaco, falava que o Barrichello era um cara que ia brigar pela vitória, tinha chance de brigar pela vitória, sendo que na realidade, cara, o Barrichello não tinha a menor chance de brigar pela vitória. Ele estava andando ali, essa primeira parte da corrida, em quinto, atrás das McLaren e das Ferraris, assim, muito longe, ou seja, não tinha ritmo nenhum para sequer acompanhar eles, só, claro, podia ganhar, de repente dava, todo mundo batia e ele ganhava, né? Mas em ritmo não tinha a menor chance, mas tinha lá na chamada da corrida, não, porque o Barrichello vai brigar pela vitória, né? Então, é aquela coisa, né? Eles precisavam vender essa ideia, né, pro torcedor. E, infelizmente, muita gente comprava e, coitado do Barrichello, não, né, acabava sofrendo porque não conseguia, não atendia as expectativas, né, desse torcedor que se iludia. E aí, já viu o que deu. Inclusive, tem um vídeo sobre isso falando, né, do Barrichello aí, por que a torcida pegava tanto no pé do Barrichello. O Mika Häkkinen fez a sua parada, então, na volta 49 e, com isso, o Ed Irvine assumiu a segunda posição. E nessa mesma volta, o Pedro Paulo Diniz passou reto e abandonou a prova e o Rubinho para nos boxes. O Irvine então faz uma segunda parada na volta 57 e ainda assim conseguiu voltar na frente do Mika Häkkinen. E nessa mesma volta o Ralf Schumacher bate e abandona a prova, e a essa altura da corrida apenas 9 carros continuavam na prova. O Hans-Harald Frentzen fez a parada dele na volta 58 e voltou na frente do Barrichello, tomando aí o quarto lugar do piloto brasileiro. E olha só como é que era a estratégia do Hans-Harald Frentzen, inclusive foi a estratégia do Diniz também nessa corrida, que é o seguinte: você lembra que nessa época, né, os pneus da Fórmula 1, eles tinham, né, eles tinham sulcos, né, eles eram pneus sulcados, e esses sulcos eram justamente para você diminuir a superfície de contato do pneu com o asfalto e, consequentemente, os carros ficarem mais lentos. Então, a estratégia do Frentzen, que também era do Diniz, né, que era o seguinte: era largar com um pneu mais macio, né, o super macio, que eles chamavam na época, e andar com esse pneu ali por um stint longo para desgastar bastante esse pneu, de modo que os sulcos desaparecessem, que ele se tornasse quase que um pneu slick. E aí esse pneu slick, mesmo com 58 voltas usado, ele virava, conseguia andar num ritmo mais rápido que os pneus novos sulcados. Olha que loucura. Então, qual que é a estratégia? Então o Frentzen ficou bastante tempo com esse pneu, desgastou ele, deixou o pneu praticamente slick, começou a virar muito mais rápido do que o Barrichello, e aí quando ele parou, ele conseguiu voltar na frente do Barrichello. Essa era a estratégia do Diniz também, que parar mais tarde, só que quando o Diniz começou a apertar o ritmo para abrir a vantagem para ele ganhar as posições no box, ele acabou batendo, errando e abandonando a prova. E falando em estratégia, o Reginaldo Leme falou como é que funciona as estratégias da Ferrari com o Schumacher. E com o Schumacher tudo é possível, né? Porque ele chega numa corrida como aquela de Imola, que ele ia parar uma volta só. Aí, pelo que aconteceu lá, a equipe resolveu, foi até o Ross Brown, dessa vez não foi o Jean Todt, resolveu que ele tentaria fazer uma segunda parada, mas para isso ele teria que fazer 15 voltas em tempo de classificação. Schumacher, faça isso. Ele foi lá e fez. Tirou uma diferença de 27 segundos, que é para poder parar e sair na frente. Aí em Mônaco, por exemplo, é diferente. Anda no ritmo que tem que andar para fazer uma parada só. Ele anda, volta atrás de volta. Ele é o Schumacher. Pois é, esse era o Schumacher, e só o Schumacher era capaz de fazer funcionar qualquer estratégia que a Ferrari pensasse para ele. E também, pouco depois, o repórter João Pedro Paes Leme traz uma curiosidade interessante sobre o Michael Schumacher também. É que ele doou 2 macacões dele para serem leiloados. Os 2 macacões foram leiloados pelo equivalente a R$20 mil. Ele destinou o valor para os refugiados de Kosovo. Bonita atitude do Schumacher. E na volta 72, o Barrichello, que vinha na 5ª posição, bate e abandona a prova. E aí ele já não tinha mais condições de segurar na frente do Fisichella. Escapou o Rubinho, já não se sentia ali que ele já não tinha mais como segurar o carro na pista. E depois de 78 voltas, Michael Schumacher vence o GP de Mônaco. Aí Schumacher, na variante, vem para a reta, vibração da equipe Ferrari. Schumacher para receber a bandeirada. Ele vai passar devagarinho. Schumacher vence o Grande Prêmio de Mônaco.
Michael Schumacher, vencedor da prova, 78 voltas. Em segundo, Ed Irvine da Ferrari. Terceiro, Mika Häkkinen da McLaren, 37 segundos. Quarto, Hans-Harald Frentzen da Jordan. Em quinto, Giancarlo Fisichella da Benetton, uma volta atrás. E em sexto, Alexander Hurst, também da Benetton, uma volta atrás. Classificação do campeonato após 4 etapas. Classificação no campeonato após 4 etapas: Michael Schumacher, líder, 26 pontos. Segundo, Ed Irvine, 18. Terceiro, Mika Häkkinen, 14. Quarto, Hans-Harald Frentzen, 13. E quinto, Giancarlo Fisichella, 7 pontos. Classificação no campeonato de construtores: Ferrari, líder, 44. McLaren, segundo, 20. Terceiro, Jordan, 16. Quarto, Benetton, 8. E quinto, Williams, 7 pontos. Então é isso, pessoal. Esse foi então a história do GP de Mônaco de 1999. Voltaremos a qualquer momento contando a história do GP da Espanha. Não se esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal se está assistindo aqui pelo YouTube ou se está assistindo por uma outra rede social, nos seguir também nessa rede social. E é isso aí. Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.